Às vezes, a impressão que temos é que passou um furacão por nós. As coisas estão fora do lugar. Parece que tudo está de pernas para o ar. Nos sentimos em meio a uma grande bagunça, num terrível caos. Parece que tudo saiu fora de controle. E isso é péssimo. Porém, a pior desordem que pode existir não é a que está ao nosso redor, mas sim aquela que pode acontecer no nosso interior, em nosso coração, em nossa alma. Porém, eu quero trazer uma boa notícia a você nesse vídeo, que é o nosso Deus, o único e verdadeiro, é um Deus de ordem. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, nós encontramos a declaração de que no princípio Deus criou o céu e a terra. Porém, no versículo de número 2, a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus já havia criado os céus e a terra, porém no princípio nós concluímos que havia uma espécie de caos, por a terra estar sem forma, vazia, havia trevas. Porém no versículo de número 3 as coisas mudam. Quando Deus diz, faça-se luz, e a partir desse momento nós começamos a ver todo o processo de criação acontecer. E esse processo acontece de forma harmônica, organizada e ordenada, porque Deus é um Deus de ordem. Por isso que em Isaías capítulo 45, versículo 18, a palavra de Deus diz, Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. E em 1 Coríntios capítulo de número 14, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o dom de línguas, sobre o dom de profecia, no versículo de número 33 desse capítulo, o apóstolo Paulo escreve assim, porquanto Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. E se esse Deus é um Deus de ordem, Ele quer colocar a nossa vida também em ordem. Em Ezequiel, capítulo de número 37, a palavra de Deus diz que Deus colocou o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos ressequidos. Vale lembrar que esse vale de ossos secos representava toda a raça de Israel, que se encontrava como que morta. E o Senhor faz com que o profeta seja aquele intermédio de restauração daquele povo. Então, quando o profeta recebe essa ordem de Deus, o profeta obedece essa ordem e quando ele profetiza sobre aqueles ossos secos, a ordem de Deus se estabelece naquele vale. Aqueles ossos se unem uns aos outros. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Em Mateus capítulo de número 8, nós encontramos o relato da tempestade acalmada. E quando eu falei a você no início desse vídeo de que a pior desordem que pode existir não é a que está no nosso exterior e sim aquela que está no nosso interior, nós percebemos aqui nessa passagem essa verdade. Acontecia uma tempestade, ventos fortes sopravam ao redor deles. E Jesus, quando é acordado pelos discípulos, em primeiro lugar, ele diz, por que este medo, homens de pouca fé? Medo é uma agitação interior. Então o Senhor falou, por que essa tempestade dentro de você? É aí então que Jesus dá ordens e a sua ordem coloca em ordem todo aquele ao redor. Uma outra passagem com a qual eu quero encerrar esse tema de hoje é a que está em Atos capítulo de número 16. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas haviam sido colocados numa prisão inferior, seus pés estavam presos num cepo e pela meia-noite eles cantavam e rezavam um hino ao Senhor. E acontece então um terremoto que abala todos os fundamentos daquele cárcere. E a palavra de Deus diz que abriram-se logo todas as portas e soltaram as algemas de todos.
Então acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois nós estamos todos aqui. Muitas vezes nós focamos apenas nos personagens de Paulo e Silas ao pregar sobre essa passagem, mas dificilmente nós falamos sobre esse carcereiro. E muitas das vezes na vida nós somos esse carcereiro. Ele, ao ver que as portas estavam abertas, ele supôs que os presos estavam já longe dali. E então ele entra em desespero. Ao perceber que as coisas estão fora de controle, ele entra em desespero. E então ele quer matar-se. Muitas vezes nós também somos assim. Ao ver que as coisas estão fora do nosso controle, nós nos desesperamos, queremos tomar atitudes precipitadas e até mesmo queremos tirar a nossa própria vida. Mas é aí onde o Senhor diz: não te faças mal algum, não tome decisões precipitadas. É então que a palavra de Deus diz que ele se jogou trêmulo aos pés de Paulo e Silas e ele pergunta: senhores, o que devo fazer para me salvar? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando eles dizem crê no Senhor, eu também tiro uma lição disso. Senhor quer dizer que Ele está em primeiro lugar. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, todo o resto é acrescentado, todo o resto é organizado. Porque em primeiro lugar numa construção se há um alicerce. Logo depois o resto da construção é desenvolvido. Que nesse vídeo a mensagem que fique ao seu coração é de que nós temos um Deus de ordem e Ele quer colocar ordem no nosso coração, quer acalmar a tempestade em nossos corações, a agitação, o medo, a angústia e todo o sentimento desordenado, para que assim nós possamos enfrentar nessa vida toda a desordem externa, que você possa experimentar a ordem de Deus na sua vida. Até o próximo tema, em nome de Jesus.